Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. Deus está te puxando para cima. Veja, existe uma diferença entre empurrar e puxar. E essa palavra eu tenho certeza que vai, trazer para você uma visão do quanto vale a pena quando você ouve a voz de Deus e você se joga para viver de fato aquilo que Ele tem para você. E que vale a pena esperar no Senhor. Antes de nós irmos para a palavra, eu preciso, por honra, agradecer quem é parte do nosso canal hoje aqui do Mentoria de Vida. E nós contamos com o apoio deles para todas as quintas-feiras ter essa palavra para você. Eu estou falando da nossa parceria da Facilite Benefícios, que eu tenho a alegria de ter na nossa casa e de ser parceiro deles há mais de 5 anos. E eles são maravilhosos e eu queria muito que você conhecesse eles ainda em 2026. Aliás, se você tem um veículo e quer fazer uma cotação, eu vou colocar um link para você chamar eles direto aqui do nosso vídeo, e você vai chamar eles direto no WhatsApp. É o primeiro link que eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? E agora eu sigo para a palavra. Mas antes, se você ainda não curtiu o vídeo, curte, comenta, compartilha. E isso, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Toda segunda e toda quinta tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal. E se não for suficiente, de segunda a sexta também no SBT às 7:30 da manhã, o Bom Dia Esperança para o Brasil inteiro. E agora vamos para a mensagem. Amém? Olha só, eu confesso para vocês que essa palavra, essa mensagem, ela nasceu do título para a mensagem. E nasceu com essa inquietação. Porque a gente tem um pouco bom, é um pouco problemático você falar sobre honra, sobre promoção de Deus, quando Deus pega e promove alguém. É uma coisa que a gente tem dificuldade. E eu vou dizer por quê. Porque nós cremos no que diz a palavra de Deus por completo, e alguns sentimentos são um pouco confusos nisso. Por exemplo, quando você fala no texto, no título, por exemplo, tipo puxar para cima, Deus vai puxar você para cima, o que a gente automaticamente lembra? A gente vai aparecer, a gente vai para um lugar de destaque, não é o que a gente pensa, sim ou não? Isso é óbvio, mas a gente crê pelo próprio Evangelho algo que entendemos que é a realidade, que Ele cresça e que eu diminua. Mas vamos concordar que algumas pessoas Deus coloca em evidência. Vamos concordar que algumas pessoas que ninguém espera, que ninguém acredita, Deus pega e faz dessa pessoa algo muito extraordinário. E essa pessoa, ela passa a ser vista. Só que quando essa pessoa ela é vista, ela não é vista sem um propósito, ela é vista pela missão que carrega. Tem um irmão aqui que está entendendo. Eu vou continuar. Vamos entender isso aqui. Então significa que quando Deus puxa alguém para cima, quando Deus traz alguém para a evidência, não é por conta de um desejo de ser evidenciado, mas por conta da missão que Deus tem para essa pessoa. Eu vou construir um pouco mais profundo isso daqui. A gente tem problema com duas coisas. A gente tem problema quando o sucesso dos outros é demais, e a gente tem problema quando alguém prospera demais. Por que a gente tem problema? Me entenda bem. Se nós não alcançamos aquilo, para nós aquilo é errado. Me entenda bem, eu não estou falando de todos, mas o ser humano, na sua média, se ofende quando a felicidade é demais, quando o sucesso é demais, quando o dinheiro é demais, a gente se ofende. E aí a gente usa exatamente o texto que eu li, que ele cresça e que eu diminua. Mas na verdade, a gente não diminui pela ausência de coisas.
mas pela quantidade delas. Eu vou explicar. Quanto mais Deus confia na sua mão, quanto Deus mais deposita confiança em você, veja, eu estou fazendo isso aqui, não é dinheiro, eu estou falando de outras coisas. Quanto mais Deus confia em você, quanto mais alto Ele te coloca, mais servo de todos você se torna. Se você chega sozinho, você acredita ser dono do lugar que está. Se você chega pela mão do Senhor, você entende que aquele lugar não é seu, que aquele lugar é para a glória de Deus. Então eu quero falar agora para ver se você vive e celebra o que eu vou dizer. Deus está puxando você para esse lugar. Não, eu vou melhorar então, agora vai. Deus está confiando em você. Deus está olhando para quem ninguém olha. Deus está vendo aquilo que ninguém vê. Deus está se movendo na sua direção. E Ele está puxando você para cima, para uma nova estação, para um novo nível, para um novo lugar. E eu vou falar uma parada para você agora. Você vai ficar assustado com o que tudo isso significa. E eu vou ter que voltar uma mensagem. Lembra de Josias? Sim ou não? Em Josias, a gente vê ele fazendo 7 coisas. Eu não vou falar aqui porque eu quero que, se você não viu, assista a mensagem anterior. Me ajuda. Uma antes. Uma mentoria de vida antes. Mas agora aqui, você não vai fazer mais nada. Porque tudo que precisava ser feito foi feito antes. Eu vou ter que falar um pouco pelo menos. Você colocou Deus como prioridade. Você limpou a casa. Você destruiu tudo aquilo que roubava o seu coração e dividia a sua adoração. Você fez uma aliança pública e você se arrependeu de tudo. Então agora a sua vida está na mão dEle. E eu vou falar algo para você de maneira bíblica. É da vontade dEle que você se levante. É da vontade dEle que rapidamente você comece a viver essa estação que Ele deseja. E eu vou falar o porquê. É porque tem gente esperando isso de você. A Bíblia diz que estão aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então eu vou construir isso com você agora na palavra. Lembre-se, não dá para esconder uma vela debaixo de uma mesa. Luz foi feita para brilhar. Sal foi feito para salgar. Deus não fez você para outra coisa senão para mudar o sabor dessa terra, para trazer luz para onde você está. Então não adianta querer ficar escondido. Deus vai te expor. Esse é o ano da exposição. Você não queria, Deus vai fazer. Você não orou por isso, Deus vai fazer. Você não desejava, Deus vai fazer. E eu vou piorar. E quem queria não consegue. E quem está tentando não vai conseguir. Mas quem é fiel a Deus, quem está fazendo certo pelo motivo certo, quem está honrando Deus aonde ninguém viu, Deus vai colocar nesse lugar. E aí a palavra de Deus é necessária. Vamos embora. Gênesis capítulo 41, versículo de número 14. A Bíblia diz: não estou dizendo eu com as minhas palavras, mas a Bíblia está dizendo: então Faraó enviou e chamou José, e eles o trouxeram apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou as suas vestes e veio ao Faraó. Amém. Eu entendo que na vida algumas coisas acontecem para quem não quer. Sabe por quê? Porque quem quer muito troca os pés pelas mãos, tenta comprar acessos,
passa por cima dos outros, não respeita a ética das coisas, ou quer tudo pelo motivo errado. E Deus não confia coisas poderosas na mão daqueles que desejam pelo motivo errado. Por isso que a nossa crise, às vezes, de não querer viver, porque a gente sabe quanto aquilo vai nos custar. Mas aí que está. Deus pega quem ninguém espera nada, porque é desses que Ele constrange todos à sua volta. É de quem ninguém espera, é de quem não acreditava que era possível, é de quem não queria viver. E agora eu posso começar a pregar aquilo que preciso pela palavra. Fiquei com isso na cabeça. Deus vai puxar para cima. A primeira coisa que eu entendi é que quando Deus puxa, Ele está na frente. Quando Deus empurra, Ele está atrás. Alguém se impressione porque é muito profundo. Quer ver uma coisa? Você é bom. O guincho, ele vai na frente ou vai atrás? Porque ele está puxando. Amém. E quando vai atrás, ele está empurrando. Um carro tração traseira, ele puxa o carro ou ele empurra o carro? Empurra. Parece tudo besteira até agora, eu sei, está tudo confuso. Irmão, eu fiquei nessa paranoia à tarde, falando com Deus e não estou entendendo nada. E aí Deus me fez entender algumas coisas. O sonho é aonde Deus te empurra. A fase da promessa é aonde Deus te empurra. Porque você não acredita em nada, você não viu nada acontecendo. Então tudo é muito mais difícil. Então na parte da promessa, Deus está te empurrando para um lugar que você não sabe de fato o que é. Você não planejou absolutamente nada daquilo. Então a parte da promessa é Deus te empurrando. Veja, vamos lá. A Bíblia diz que José está de boa em casa. José está dormindo uma soneca. E do nada, Deus deu para ele um sonho. E esse sonho é absurdo. Esse sonho, ele está governando. Esse sonho, o sol e a lua se prostram. Nesse sonho, o pai, os irmãos. Nesse sonho, ele está num lugar muito doido. E aí ele acorda e ele fala para os irmãos dele. E os irmãos dele ficam com mais ódio dele. Então os irmãos dele decidem o futuro dele. Como que eles decidem? A gente vai assassinar ele. E aí alguém intercepta e diz: não faz isso. Jacó vai descobrir o nosso pai, vai dar problema. Então a gente vai pegar e vai vender ele para o Egito. Então a Bíblia diz que ele é colocado como o Egito. Sabe, ele não escolheu aquela prisão, ele não escolheu aquele lugar, ele não escolheu aquele sonho. Então Deus veio e começou a empurrar José para o centro da vontade dele. Ele começou a empurrar, e nessa fase de empurrar, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe porque está indo, por onde está indo, você não sabe porque a vida está tomando esse rumo, porque o sonho era muito bonito, mas tudo que está acontecendo é estranho perto daquilo que Deus falou no futuro. Então Deus não está na frente, Deus está atrás de você, te empurrando, tirando a possibilidade de você tentar recuar, tirando a possibilidade de você tentar desistir, mas Ele está atrás de você, empurrando. Você não queria mudar de vida, mas Ele está te empurrando e você mudou. Você não queria limpar a casa, mas Ele está atrás de você, empurrando e você limpou. Você não queria colocar Ele como prioridade, mas Ele está empurrando você para esse lugar. Você não queria esse problema para a sua vida, estava muito bom na sua cabeça, está onde está e viveu o que está vivendo. Mas Deus vai fechando o cerco e te empurrando para um lugar. Só que daí nesse lugar aonde Deus te coloca, quem você se torna, diz se você sai dali para cima ou se você sai dali para baixo. Não me entenda mal o que eu vou te dizer. Tem gente que com muito pouco perde o coração. Tem gente que com muito pouco se torna uma pessoa errada. Tem gente que com quase nada da bênção de Deus perde toda a essência. Então me permita dizer para você que a palavra ela é poderosa, a palavra ela é profética, mas ela não funciona com quem tem o coração extraviado pela vida.
Por isso que não é todo mundo que vai. Era para todo mundo ir? Era. Mas por isso que não é todo mundo que vai. Porque tem gente que limpa, mas não limpa tudo. Tem gente que quebra a idolatria, mas não quebra todas. Tem gente que, entende? São meias decisões. Esse é José. José agora sabe quem ele vai ser, pela palavra que recebeu, porém está no lugar errado. Está numa prisão esquecido. E essa é a loucura de tudo. Deus nunca vai te colocar no lugar antes de testar o teu coração no limite, para saber se você está preparado. Eu vou ser totalmente pedagógico. A mentoria de vida é para isso, é para ser pedagógico. Então eu vou te explicar de maneira detalhada. Deus vai te puxar para cima, mas Ele nunca vai te levar para esse lugar se você não estiver preparado. E a preparação vem no empurrão, vem no lugar de sofrimento, vem no lugar aonde você não escolheu, vem no lugar aonde Deus te colocou e você acha que não tem sentido nenhum. E é nesse lugar que você é forjado por Deus. Agora eu vou continuar. José foi parar no meio de uma prisão. E naquela prisão, ele foi o melhor prisioneiro que alguém poderia ter conhecido em todo o Egito. Vamos lá. José tem um dom. Sabe qual é o dom de José? Interpretar sonhos. Só que a Bíblia diz que o copeiro teve um sonho, o padeiro teve um sonho. O copeiro não é ninguém, o padeiro não é famoso, ninguém é rico, ninguém tem dinheiro, ninguém tem status. Mas a Bíblia diz que quando os dois sonham, José interpreta o sonho, porque o ministério dele está disponível para aquele que precisa, não para aquele que detém o poder. Não, você não pegou, eu vou melhorar. Tem gente que está esperando ser alguma coisa na mesa certa. Tem gente que está pensando que só vai acontecer quando estiver no lugar perfeito. Tem gente que está esperando para servir quando estiver no lugar preparado e desejado. Não, não, lindo. Quem serve, serve aonde está. Quem serve, serve aonde Deus coloca. Quem é de Deus em qualquer lugar. Aonde Ele colocar a mão, aonde Ele chegar, Ele é bênção para todo mundo à volta. Então deixa eu te falar. Quem espera para ajudar quando ter, nunca vai ajudar e nunca terá, porque quem quer fazer, está fazendo com aquilo que Deus já deu agora. Não, eu vou melhorar. Você quer prosperar muito? Então começa a ser generoso com tudo aquilo que Deus já colocou na sua mão agora, mesmo que seja pouco para você, porque a palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, sobre muito o Senhor o colocará. Vou continuar. José serviu quem ninguém serviria. Você tem um sonho, você vai ser alguém de tanta honra. Você serve o copeiro e o padeiro, então você está preparado para servir Faraó. Só que está continuando a história. Você está no lugar e está sendo honrado mesmo na prisão, e de repente você tem uma oportunidade. A mulher do Potifar vem dar em cima de você, mas você entende quem você é. Você compreende o que você pode perder. Então você não faz. E ninguém viu, mas Deus está vendo. Você já vai entender por que eu estou falando isso. Ele é fiel, ele é zeloso, ele é servo, mas ninguém está vendo. Mas o Senhor está vendo. E é só isso que eu quero que você entenda. Deus não levanta você por quem você é. Quando todo mundo vê. Deus te levanta por quem você é quando ninguém te enxerga. Deus te puxa para cima, não porque você é a melhor opção, mas porque você tem o coração ensinável, porque você tem humildade para ouvir a correção e sobreviver a ela. E por isso que toda mensagem que parece ser de honra, ela te quebra ao ponto de que quando você chega nesse lugar, você não tem coragem de dizer que é sua culpa. Porque Deus viu o que ninguém viu, mas é exatamente o que ninguém enxerga que faz Deus trazer você para esse lugar. Então por isso que eu estou falando essa palavra depois da mensagem certa.
Porque não é sobre o que todos enxergam, é aquilo que talvez você decide dentro da sua casa e é o posicionamento que você toma. Porque aqui não é mais a sua força, aqui não é mais a tua mão, aqui não é mais o teu desejo, aqui é Deus que coloca a mão e puxa, e acabou. Quando você vê, você já está no lugar que Deus queria. Quando você vê, você já está no lugar desejado. E sabe por que isso? Sabe por que Deus fez tudo isso com José? Não era para José ser famoso, era porque tinha uma nação para alimentar depois de 7 anos. Não, você não pegou, eu vou falar de novo. Quando Deus estava pegando José lá no Egito, lá atrás, lá no sonho, Deus já sabia do sonho de Faraó, da fase da fome, da fase da colheita, da fase dos celeiros. Só que Deus precisava de um administrador lá na frente. Deus precisava de um homem que não abandonasse a família dele lá na frente. Deus precisaria de alguém que lá na frente não esquecesse dele, que lá na frente não abandonasse ele, que lá na frente olhasse para o povo e tivesse misericórdia, que lá na frente conseguisse perdoar os irmãos, que lá na frente tivesse a sabedoria para administrar no meio da crise. Então Deus não estava fazendo um José qualquer, Deus estava fazendo o governador do Egito. Você está entendendo? Então agora eu preciso que você compreenda. Volta lá atrás. Quando a gente está vivendo um processo dolorido da vida, a gente não consegue entender absolutamente nada. A gente está sendo empurrado, a gente está sendo jogado para frente. E talvez é a estação que a gente está. Só que eu quero que você entenda que de repente, do dia para a noite, faz assim, ó, virou a chave. E quando você virou a chave, quando Deus faz isso, você tira a mão. Quem não lembrava de você lembra. Quem não sabia da sua existência vai passar a saber. E quem precisa daquilo que Deus colocou em você vai te descobrir rapidamente. E essa é a maior loucura da palavra de Deus. Para tudo Deus tem um propósito. E a gente só entende quando a mão de Deus nos puxa para a superfície. José, Deus puxou ele para a superfície. E sabe como Deus fez? Deus deu o jeito dele. Um sonho para o padeiro, para o copeiro. O copeiro esquece, o padeiro morre. O copeiro vai esquecendo e nunca mais lembra de José. José permanece fiel, José permanece sendo temente ao Senhor. José permanece lá, amadurecendo, evoluindo, crescendo. Só que daí um dia Faraó tem um sonho. Quem foi que deu o sonho? Foi Deus. Deus deu o sonho, Deus criou a demanda. Deus criou a demanda em Faraó. Só que a demanda já tinha sido atendida no copeiro. Aí o copeiro olha para a demanda de Faraó e diz: opa, tem alguém. O nome dele é José. Aí eles vão lá buscar o José. Ô José, o Faraó quer falar com você. Arruma essa cara, José. Tira a barba, José. Troca de roupa. Eu não sei o que vai acontecer, mas o Faraó quer falar com você. Deus puxou ele para a superfície. Deus colocou ele na frente de Faraó. Faraó contou o sonho que Deus deu para ele. Só que Deus dá o sonho para Faraó, mas a interpretação Deus dá só para José. Deixa eu clarear isso para você. Tem coisas que Deus vai fazer, mas será só através de você. Será através da sua vida. Eu vou melhorar. Eu vou pregar a vida toda, mas tem gente que vai conhecer Jesus através de você, que vai ter a vida transformada por causa de você, por causa do teu testemunho, por causa da sua história, por causa da sua família, por causa da sua fidelidade. Eu vou gastar a vida toda pregando, mas eles nem saberão o meu nome, mas de você, o seu nome, eles saberão. Porque quando Deus puxa para a superfície, Deus está fazendo com que aqueles que precisam de você saibam da sua existência. Quando Deus promove, não é você que fica famoso, mas é o nome de Deus que é glorificado através de você. Quando Deus te promove, não é você que aparece, mas é a glória e a graça de Deus que é escancarada através de você. E essa é a parada mais incrível, porque teve gente que mirou a vida toda para chegar talvez a esse lugar e não vai chegar.
E você chegou aonde não tinha nem como sonhar. E eu preciso só continuar. Aí José interpreta o sonho que Deus deu a ele. E quando interpreta o sonho, a vida dele muda drasticamente. E ele se torna o governador do Egito. 3 anos e meio de muita comida. Lembra disso? 7 anos de muita comida e 7 anos de muita fome. Entenda que ninguém passou fome no período da fome, porque 7 anos antes Deus havia levantado um governador. Mas eu preciso melhorar. Na verdade, anos antes Deus estava colocando um governador dentro de uma cela. Anos antes Deus estava colocando ele dentro da cela com um copeiro e um padeiro. E essa é a loucura da vida com Deus. Tem coisas que a gente não entende agora, mas no dia que as coisas estiverem acontecendo, a gente vai olhar para trás e vai dizer a mesma coisa. Agora eu entendi e valeu a pena. Então agora eu vou declarar sobre você. E se você entende que é o tempo, você vai receber. 2026 é o ano onde Deus vai te puxar para cima. Não é possível. Deus não me deu essa palavra à toa. Essa palavra é profética sobre essa nova estação. É o ano que Deus vai puxar você para cima, porque coisas que você demorou muito tempo para se posicionar, você já se posicionou. Coisas que você demorou muito tempo para entender, Deus já te fez entender. E tem gente que precisa de muito tempo, mas em nome de Jesus, hoje você está olhando para tudo e já está dizendo: agora eu estou entendendo, Senhor. Agora eu entendi porque o Senhor me salvou. Agora eu entendi porque o Senhor me alcançou naquela palavra. Agora eu entendi porque o Senhor me empurrou para essa circunstância. É porque tem uma nova fase chegando, e nessa fase eu vou servir a todos. Nessa fase a minha vida vai fazer sentido para mais gente. Nessa fase eu vou usar aquilo que o Senhor colocou nos dias de dor para servir aqueles que têm fome. Entenda, nesse lugar aonde você pensa que ficaria famoso e que o mundo todo está lutando, é o lugar aonde você vai ser útil para servir o propósito de Deus para a sua vida. E essa é a graça de 2026. 2026 a gente vai ser útil. 2026 a gente vai servir aqueles que precisam. 2026 Deus vai usar você no lugar inimaginável, porque você foi empurrado até a estação anterior. Agora é a hora de Deus puxar você para a superfície. E é nesse lugar aonde o nome do Senhor Jesus será glorificado de maneira poderosa sobre você. Você estava escondido até ontem, mas agora chega. Deus vai te trazer para a superfície. Você vai ser visto e ouvido, e o nome de Jesus será glorificado através de você. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Para você que chegou até aqui no final da mensagem, eu tenho um presente muito especial para você da nossa escola Preach. Nós queremos dar para você de maneira gratuita um e-book Como Ler a Bíblia e o nosso plano de leitura Preach, que com toda certeza vai abençoar muito a sua vida e fará o seu 2026 ser ainda mais extraordinário. É só colocar aqui a câmera nesse QR Code que está aparecendo, ou clicar no link na descrição e você vai direto para o WhatsApp da nossa escola. E claro, não deixe de seguir a nossa Escola Preach lá no Instagram, @Escola Preach. Deus abençoe e até mais.